Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, bom domingo, boa solenidade da Ascensão do Senhor. Hoje na antífona da entrada, nós assim escutamos: Homens da Galileia, por que estáis admirados olhando para o céu? Este Jesus há de voltar do mesmo modo que o viste subir. Aleluia. É tirada do texto da primeira leitura de hoje. O texto é o início dos Atos dos Apóstolos. Também escutaremos do mesmo autor a conclusão do Evangelho, sempre de Lucas. E todos dois narram de modo diferente a ascensão do Senhor. Então, sempre escrita esta obra como o Evangelho para um tal de Teófilo. Este Teófilo poderia ser aquele que pagou a Lucas para escrever o texto, seja o Evangelho como os Atos dos Apóstolos, que é uma obra única que conta a primeira parte, o tempo de Jesus, a segunda parte, o tempo da igreja. Então, vai dizer assim: já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou na primeira parte, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo. Durante 40 dias apareceu falando do reino de Deus. Então esse número é muito simbólico, já falamos tantas vezes desse número 40, é o tempo de preparação de um discípulo. Então Jesus está com os seus apóstolos, preparando para que eles assumam a igreja, para que eles estejam preparados. E é muito interessante isso, porque os discípulos que nós vamos encontrar depois de Pentecostes, depois da Ascensão e Pentecostes, não são mais aquelas pessoas medrosas, ignorantes e incompetentes, são corajosas, vão dar a vida por causa do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém. João batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo. E quando eles perguntam: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Não vos cabe saber os tempos. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas. Então uma nuvem encobriu Jesus, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. E agora então, dois homens vestidos de branco, que nós já encontramos na ressurreição, no túmulo, vão dizer: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo, como o vistes partir para o céu. Assim começa o tempo da igreja. O tempo do Jesus histórico se encerra com a ascensão. A partir de agora, são os apóstolos, somos nós que temos a missão de anunciar o reino de Deus, a presença de Jesus no mundo. E esse tempo, meus caros, aqui que está o paradoxo: Deus não faria a história da salvação terminar com a ascensão do seu Filho, nem iria fragilizar a história da salvação. Então o tempo da igreja, ele é mais fecundo do que o tempo do Jesus histórico, porque Jesus histórico tinha as mesmas limitações que nós temos. Por exemplo, neste momento eu estou aqui diante de uma câmera e não estou em outro local. Mesmo que de um santo se fala, de Santo Antônio, que tendo que fazer uma pregação e tendo que cuidar da sua mãe, ele então recebe de Deus a graça de estar em dois lugares. Mas isso é um milagre extraordinário. Normalmente nós estamos em um local e nós temos as nossas limitações de língua, de cultura, de idade, de doença, de morte. Com a ascensão, começando o tempo da igreja e enviando aquilo que Jesus, em diversos momentos hoje, promete no seu discurso de enviar o Espírito Santo, o Senhor potencializa a sua presença. Não é mais a presença do Jesus histórico, mas do Cristo da fé, que está presente não no seu corpo, mas de diversos modos, onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, quando se anuncia a palavra, quando se faz a caridade, quando a comunidade celebra a Eucaristia, então ele se faz presente. Então onde a igreja se reúne, ali está o Senhor presente. Então é uma presença muito mais densa e também mais eficaz do que aquela presença do homem Jesus. Esta grandeza do tempo da igreja, é o tempo que nós vivemos, é o tempo que nós devemos arregaçar as nossas mangas para nos doar pela causa da evangelização. Aquilo que o Senhor confia aos seus discípulos, Ele confia a nós.
O salmo que nós rezamos na Ascensão é o mesmo salmo que nós rezamos ontem, no sábado, e que quero evidenciar essa frase, porque por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Então a Ascensão realiza aquilo que o povo de Israel atribuía a Deus. É o Senhor que é elevado aos céus. Mas veja que na narração da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, se fala de uma ascensão que acontece ali em Jerusalém. E no Evangelho nós temos do mesmo autor uma narração um pouco diferente. Mas vamos olhar também para a segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, aonde ele vai dizer assim: o Pai, a quem pertence a glória, vos deu um espírito de sabedoria. Implora o dom do Espírito, que Ele abra o vosso coração à vossa luz. Ele que manifestou a sua força em Cristo. Sim, Ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja. Com a ascensão, o Cristo Senhor está definitivamente no céu. Um ser humano entra no céu e ele é constituído como cabeça da igreja, como Senhor dos vivos e dos mortos, como o Cristo Rei do universo. No Evangelho de hoje, nós temos a conclusão do Evangelho de Lucas. Então, nós temos aqui dois textos que se encontram. Na primeira leitura, o início do segundo livro, e no Evangelho, o final do primeiro livro. Jesus disse a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Então a conversão é a escuta do anúncio e a aceitação por parte de quem escuta, para que o Espírito de Deus possa agir nele e ele ser transformado. Por outro lado, o perdão dos pecados que só Deus pode fazer, só Deus pode perdoar, e Ele age através da igreja para que nós sejamos perdoados. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Então, os apóstolos já são escolhidos para testemunhar e vão realizar isso. Agora eles vão para anunciar aquilo que viveram, para testemunhar a grandeza da maravilha da história de Jesus. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por diversos momentos hoje nós estamos ouvindo o Senhor que faz essa promessa, que repete que vai enviar o seu Espírito, e enviou em Pentecostes, enviou para nós na iniciação cristã. Por isso permanecei na cidade, Jerusalém, até que sejais revestidos da força do alto. De novo, a força do alto, ou aquele que o Pai prometeu, é o Espírito Santo, dom de Deus, com a qual se conclui o mistério pascal do Cristo, para que os apóstolos enviados, o tempo da igreja, na ascensão, nós enviados, tenhamos a força do alto para anunciar. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali abençoou-os. É uma liturgia que é celebrada. Então veja que a ascensão no final do Evangelho de Lucas acontece em Betânia. Por que essa diferença? Porque não é importante se é 10 quilômetros a mais ou a menos, mas é importante o fato que o Senhor subiu aos céus. Ele volta ao Pai e é constituído na sua humanidade e divindade como soberano. Então Jesus abençoa. Os apóstolos, eles ficam olhando o Cristo que sobe e o adoram. E tem uma grande expressão de alegria. Veja que não é uma festa de despedida, uma tristeza, mas uma alegria. Começa o tempo da igreja e vão receber o Espírito Santo, vão ser cumulados de uma sabedoria, de uma fortaleza e de outros dons para anunciarem. É o tempo que eles vão abraçar definitivamente a causa do anúncio, a causa do reino de Deus, que vão acreditar no ressuscitado. E estavam sempre no templo bendizendo a Deus. E dali do templo parte o anúncio, nasce a igreja, aquela que vai anunciar o reino de Deus, o ressuscitado para todos os povos. Na oração de hoje, ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. É o Cristo cabeça que está no reino dos céus. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros do seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua alegria. Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.